Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então, chegamos a mais um dia da nossa live de Vamos conversar um pouco do nosso projeto, vamos conversar um pouco. Hoje a gente vai ter uma visita técnica, né? Vamos receber um grande amigo chamado Rafael Benassi, né? Esse grande profissional hoje vai estar contribuindo bastante aqui com uma leitura técnica sobre o que tem sido, né, abordado na maioria dos perfis profissionais de educação física, né? Então, tudo que tem passado quanto a exercício gravado, exercício orientado, então a gente vai estar abordando hoje na live de hoje, tá? Porque é um tema de fundamental importância, tema esse muito relevante para os profissionais de educação física, que tenham uma responsabilidade ao prescrever alguma coisa, né, ao direcionar aos seus alunos algo. Então, nós profissionais temos que estar sempre baseados na linha da ciência, né, sempre com um viés científico para poder fazer toda a produção e principalmente orientar de maneira muito sólida e palpável cada exercício, né? Não adianta pensar em exercícios ditos como desafiadores se nós não temos o conhecimento prévio para tal, né? Então, como lidamos com saúde, nós profissionais de educação física somos profissionais também da saúde, né? Nós temos que ter toda essa preocupação do que prescrever e como prescrever, né? Por isso que eu chamei essa pessoa maravilhosa, né? Que eu tive o prazer de ter como amigo de graduação, né? Esse cara é sensacional, sempre ele sabe, eu sou muito fã do trabalho dele, né? Rafael hoje desenvolve um trabalho sensacional na área de fisiologia, né? Ele tem um trabalho muito sólido, ele tem resultados muito sólidos, né? Mas isso tudo é pelo trabalho sério que ele leva, né? Ele tem um trabalho, o Rafael sempre teve um trabalho muito sério, né? O Rafael sempre foi um cara muito estudioso, um cara muito sério, um cara muito focado, né? E isso se materializa no trabalho dele hoje. O trabalho dele é um trabalho muito sério, né? Quem puder, curta aí também o perfil do Rafael, né? É um perfil que vocês vão ter informação o tempo todo, vocês vão ser imersos em muita informação, né? E uma informação que é de simples entendimento, de fácil entendimento, não é aquele negócio de receita de bolo, um texto gigante que você lê e não entende nada. São informações bem diretas que você pode entender, seja profissional ou não. Tá? Então, eu gostaria, né, de chamar esse grande amigo para participar da live aqui conosco. Como de praxe, vou chamar a galera aqui. Demora um pouquinho, né, pessoal? A live de hoje vai bombar, com certeza. Aguardando o amigo entrar. Fala, Fala grande aí. Rafael. Esse é o cara, hein? Beleza, meu amigo? Beleza, meu amigo. Cara, imenso prazer estar te recebendo aqui, né? Eu comecei dizendo que eu tive o prazer de ter você como amigo de graduação. Puxou muito a minha orelha, tá, pessoal? Me deu muita ideia, né? Eu já partilhei isso com ele e eu tenho o maior orgulho de partilhar isso com você em rede mesmo, né? E que fique registrado que eu tenho um carinho e admiração muito grande pelo seu trabalho e principalmente por tudo que você fez por mim, mesmo que indiretamente, né, naquele momento em que eu estava perdido, né, você sabe da minha história, você sabe o quanto foi difícil para mim, né, poder entrar nos eixos da nossa profissão, e você, com uma maneira muito carinhosa, né, e muito sensato, você disse para mim que isso aqui não era para a vida toda, né, aquele momento não era para a vida toda e que aquilo ia passar, e você conseguiu me direcionar novamente para os trilhos. Eu sou muito grato a você por isso, né, e hoje você é uma pessoa que eu tenho como referência, né? Eu tenho você como referência de profissional, uma referência de estudante, uma referência de pesquisador. E eu tenho muito carinho e admiração. E hoje eu estou muito feliz de poder estar contigo aqui para poder beber da água do conhecimento. Ô, meu irmão, é recíproco tudo que você falou, levando em conta que 80% é mentira, né? Isso aí é por sua conta. Não, brincadeiras à parte, meu amigo, é muito satisfatório ver a nossa caminhada, né, pós-graduação, tudo aquilo que a gente trilhou. Você sabe o quanto você ralou para chegar onde está chegando e aonde vai chegar também, né? O quanto a gente lutou para poder, né, honrar aquilo que Deus nos concedeu de direção na vida. Então, assim, é o nosso Verdade. papel, né? O nosso papel é realmente se dedicar para poder não somente fazer uma educação física melhor, mas principalmente, né, cuidarmos de pessoas. Eu falo muito isso no meu trabalho. Nossa função é cuidar de pessoas. Basicamente isso, cuidar. Né? E cuidar como um todo, né? Fisicamente, né? Psicologicamente, mas estar junto e ajudar essa pessoa a evoluir, crescer, né? Enfim, em vários aspectos. Mas é um prazer imenso estar aqui, meu irmão.
Eu recebi Tamo aquele junto, convite cara. seu, eu falei, pô, com certeza, né? Vai ser um grande prazer. Primeiro, pelo encontro, né, um reencontro, mesmo que virtual. Verdade. Segundo, porque assim é um tema bem interessante e que pode ser, né, que gere algum tipo de polêmica ou não. Sim, Né? Ninguém que detém a verdade absoluta, né? Nós temos apenas linhas de raciocínio. Mas valeu pelo exato. convite. Estamos aí. Tamo junto. Eu vou pedir, então, nesse momento, né, para que você se apresente pro pessoal, né? Dá para resumir um pouquinho o teu currículo? Assim, Pô, meu se currículo tu é puder. pequeno, Tá, com tá bom. certeza. Sacanagem. Então, Bom, eu gostaria que tu se apresentasse. o currículo é bem tranquilo, não tem nada demais não. Me chamo Rafael Benassi, né? Rafael Benassi, eu tenho 39 anos, né? Eu entrei na educação física na licenciatura plena em 2005, né, na turma do nosso irmão aqui, o professor Leandro Queiroz. Nós nos graduamos em 2008, né, logo após fui fazer uma especialização em treinamento esportivo e fisiologia de exercício. E sigo hoje na área acadêmica, né, como professor substituto, trabalho, né, em banca de trabalho de conclusão de curso, na área de pesquisa também, e também na área prática, né, de treinamento de atletas, de alto rendimento na área de esporte de combate, e também com grupos especiais, enfim, a gente trabalha com todo tipo de grupo, né, não tem uma especialidade. Mas nosso trabalho basicamente se resume a isso, né? Pesquisa, né? Publicar alguma coisa relevante dentro da área que a gente faz a abordagem profissional e principalmente na formação também de profissionais. Né? Hoje nós temos um trabalho aqui no estúdio bem focado na formação dos estagiários, dos egressos do curso de Educação Física, né? Para saírem justamente depois da conclusão do estágio como já bons profissionais no mercado, já com boa bagagem de trabalho já, entendeu? Basicamente é isso, um currículo bem simples. Nada demais. Não sou PhD, não sou, né, não sou o fleck da vida, mas nosso trabalho é simples, humilde e eficiente. Cara, e como é que essa paixão pela educação física? O que te motivou para você despertar a paixão pela educação física? Bom, o áudio está um pouquinho picotado, tá? Mas entendi a pergunta. O que me motivou, na verdade, foi o meio que eu trabalhava. Né? Eu trabalhei no Centro Esportivo Miésimo da Silva durante uma primeira passagem de 9 anos. Né? Com gestão, eu era gestor assim, auxiliar, né, administrativo, porém na gestão técnica, né, do Centro Esportivo. E convivendo com grandes pessoas, ele, Carlos Alberto Lanceta, né, o Ricardo Lucena, que era o ex-técnico de futsal do Vasco, que foi um cara influente na minha vida. E essas pessoas me influenciaram pelos profissionais que sempre demonstraram ser na educação física. Né? E também por eu ter sido atleta, né, de jiu-jitsu. Né, eu praticamente competi até meus 20 anos, 30 anos, assim. Então, assim, minha vida como atleta foi bem influente também no fazendo judô, joguei vôlei na escola, enfim, eu vivia, respirei esse meio de educação física praticamente a vida toda. Isso foi Pô, bem show. influente nas minhas decisões. E qual o teu lema de vida hoje? Qual o lema de hoje do Rafael Benassi? Pô, Leandro, lema de vida é uma coisa bem complexa, mas eu gosto de resumir em apenas uma coisa bem simples, é humildade e retidão, basicamente isso. Né, eu acho que é honestidade e humildade, as coisas têm que andarem assim bem integradas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? A integridade é acima de tudo e a humildade e simplicidade tem que estar com o carro-chefe disso aí. Show. Agora vou cair para uma parte mais técnica, né? Você, assim como Uhum. eu, é um empreendedor, né? Você tem o seu negócio, você tem o seu estúdio. E como é que foi para você nesse momento em que você recebeu a notícia da quarentena, né? Como é que foi para você saber que você teria que fechar, né? E o que pesou para você, na verdade, né? Saber que ia fechar, principalmente porque a gente sabe que deixa uma parte dos nossos alunos desfocados, né? E uma outra parte a gente tenta atender na medida do possível, mas a gente deixa de atender numa totalidade. Como é que foi para você esse momento? Olha, Leandro, foi duro por dois pontos. Né? O primeiro ponto porque é o nosso ganha-pão, né? O nosso trabalho. Isso aí não tem como deixar de lado. Isso aí é o fator que realmente pesa. Né? Você vê o seu negócio que você lutou algum tempo para poder construir um projeto. Né? Esse projeto aqui, na verdade, eu já trabalhava aqui antes de ser o gestor principal. Eu era um gestor técnico e eu arrendei o espaço depois aqui e reformulei todo o projeto. Você vê uma coisa que estava realmente crescendo, que é relevante na área, de diversos tipos de situações, né, de necessidades diferentes, de uma hora para outra ser parado e da forma que foi parado é duro. Né? É duro porque você recebe um choque, né, um choque financeiro é o primeiro ponto, mas eu acho que um dos pontos mais
importante é ver que pessoas que estavam sendo muito bem cuidadas, né, tiveram que parar. Né? Sim. É um ponto que vai chegar justamente nessa conversa de hoje. Né? Atender essas pessoas à distância está sendo bem difícil, principalmente porque são pessoas que necessitam de trabalhos muito bem calculados, muito bem desenvolvidos, muito bem aplicados. Né? A margem de segurança tem que ser muito alta. São grupos Sim. especiais, são atletas, não são pessoas, né, de diversas características. Então, assim, isso foi muito duro. Né? Está sendo duro, Uhum. né? Não foi, está sendo. Mas a gente vai passar por isso, se Deus quiser. Então, e para você, quanto pai de família, né? Você, o Rafael Benassi, quanto pai de família, como é que foi essa notícia? Como é que você encarou essa notícia da quarentena, né? Você que tem uma mãe que é do grupo de risco, né? Como é que foi para você essa preocupação de, tipo assim, poxa, eu tenho que isolar aqueles que estão no grupo de risco, mas eu não posso deixar de cuidar de mim também. Como é que foi para você? A dificuldade na família foi. Eu posso falar que foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade até mediana. Por quê? Né? A minha esposa ela é profissional de educação física também, não atuante, mas ela entende muito bem essa questão da segurança. Né? Já tem isso bem estabelecido em casa. Né? As Uhum. atividades físicas em casa, nós temos lá, são corriqueiras. Né? Eu montei uma mini academia na minha casa lá com os recursos que a gente tinha para trabalhar. Né? Uhum. A maior dificuldade, na verdade, no momento está sendo a minha mãe. Né? Minha mãe tem 70 anos, é fisiopatológica, né? Ela tem algumas necessidades especiais que tem que ser mais bem assim, preservadas, né? Justamente nessa zona de risco. E mesmo assim está seguindo um treinamento, a redução de volume semanal foi severa, mas assim, estamos conseguindo manter um condicionamento mínimo, né? Físico dela. Mas assim, é o choque, na verdade, é um choque complexo, porque assim, é o choque da necessidade física de manter a sua aptidão, tá? Principalmente a minha mãe, pela idade que tem. É o choque da preocupação financeira da casa. Mas, enfim, a gente está preparado. Né? Graças a Deus a gente se prepara muito para certas situações. Né? Eu acho que o planejamento é tudo, não somente na atividade física. Verdade. Mas o planejamento de vida ele tem que ser, né, encabeçado em todo tempo, entendeu? Mas é essa a pegada que a gente está tendo aí. Beleza. Então, eu gostaria que você, nesse momento, eu deixo o livro para você poder trazer o seu tema, né? Nos Leandro, o áudio não emergir. tá legal, não. É o meu fone. Foi? Tô com fone. Não tá legal, não. Tá picotando bastante. E agora Zero, foi? zero. A imagem tá boa aí? Tá show. Cara, O áudio não tá legal, não. O seu áudio tá chegando bem falhado. acho que é a minha conexão só, enfim. Oi? Me ouve agora? Agora tá show de bola, perfeito. Beleza. Então, deixar agora para você poder trazer o seu tema, né? Esse tema que vai nos esclarecer muita coisa, né, pessoal? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um tema que é de muita relevância, né? Observei que entraram bastante profissionais, né? A gente está com uma live com bastante profissionais, né? E tenho certeza que esse pessoal hoje vai ter um grande esclarecimento sobre o tema, né? E ninguém melhor do que você para poder falar com seriedade sobre esse tema. Então, deixo aberto agora para que você possa dar essa nossa grande aula. Ah, legal. Então, essa situação de quarentena ela é muito complexa, né, para nós, profissionais de educação física. Como a gente estava conversando anteriormente. Né? Primeiro que é o choque, né? O choque que esse profissional leva de falar, caramba, eu estava trabalhando até hoje e amanhã não tenho trabalho. Estou zerado. Então ele tem que se reinventar, né? Se reestruturar a ponto de manter a sua atividade profissional da melhor maneira possível. Né? Mas a gente entra num ponto, na verdade, que não só esse momento de quarentena gerou. Né? Esse ponto já tem observado há algum tempo já, né, isso nas redes sociais, principalmente, né, e também em plataformas digitais de outros meios, né, com venda Uhum. DVD, CD-ROM, mídias, etc. O que acontece? Justamente essa atuação do profissional de educação física em cima da consultoria, né, dessa situação da prescrição online, da prescrição à distância, né,
Então, assim, eu gosto muito de parafrasear alguns pontos e puxar alguns pontos que são da legislação para a gente poder entender, né, o nosso papel. Né? A gente tem uma resolução no CONFEF, ela é número 046 de 2002. Eu vou resumir, né, eu fiz uma compactação porque o artigo primeiro é bem grande, mas o resumo é bem interessante. Ó. O profissional de educação física é especialista em atividades físicas nas suas diversas manifestações. Aí a voz ginástica, exercícios físicos, esportes, jogos, lutas, capoeira, etc., né? Musculação, lazer, recreação, reabilitação e outras. Né? Então, tudo que engloba atividade física e exercício físico, são coisas diferentes, né? O profissional de educação física, ele praticamente ele é o especialista nisso. Né? Especialista. Para ser especialista, tem que ter um domínio daquilo, mínimo, né? dos fatores intervenientes que abordam, né, aquilo que você está aplicando. No final desse artigo, ele fala o seguinte: observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. Aí que entra o grande problema, né, que é a questão da discussão de hoje. O que nós temos visto, principalmente nas redes sociais, são profissionais que até nós conhecemos do dia a dia, né, que se utilizaram de dois momentos para poder se promover. Primeiro, essa busca pela necessidade, né, do ser comum em manter suas atividades físicas, né, a fim do condicionamento físico, né, de prevenção também. Né, e principalmente outros grupos que buscaram agora a atividade física como forma de condicionamento. Né. É aquela questão do deu ruim, eu tenho que me virar, né, eu tenho que me prevenir. Né, eu tenho que aumentar meu VO2 em 20 ml em 2 dias. Né, mais ou menos por aí. Então esses profissionais, observando esses pontos, eles basicamente foram atuar nesse mercado com mais intensidade. Né? Só que, né, o nosso olhar crítico em relação a isso, ele pesa muito porque a observação do que é vendido, eu falo vendido porque poderia ser até promovido de outra forma. Né? O papel nosso profissional é justamente promover a saúde. E o momento que a saúde hoje está em xeque, nós temos que promover essa saúde. Né? Eu falo porque o grupo que eu tenho de clientes do estúdio, logo que a gente recebeu essa notícia da pausa, né, a primeira coisa foi, eu tenho que separar os grupos por padrões. Né? Eu tenho um grupo de fisiopatológicos, tenho um grupo aqui de pessoas que são saudáveis. Né? Então eu sugeri alguns exercícios para os saudáveis, né? Isso tudo em vídeo, bonitinho, uma bibliotecazinha de passo a passo, com prescrição em cima, né? Com zonas de repetições, intervalo, volume, tem tudo bonitinho, né? Certinho. E o grupo dos fisiopatológicos, que eu fui fazer os vídeos para cada um. Então, assim, eu vi para o estúdio, né, me posicionei, falando passo a passo de cada execução, aquela coisa técnica, né, para você minimizar, e olha que eu não estou falando de cortar os riscos, estou falando de minimizar os riscos da atividade. Né. E o que eu vejo nas redes sociais não chegam nesse ponto. Né, chegam no ponto do potencial de lesão, né, potencial de risco. Olha, se eu for contabilizar o que eu vi de 15 dias para cá, eu já consegui ver prescrição de LPO online. Desculpa, mas é algo que eu acho surreal. Né? Treino de crossfit, atividade de HIIT. Caramba, né? Se for falar de HIIT, a gente vai ter que falar de volume, intensidade, proporção, duração, tipo de HIIT, curto, médio, longo. E assim vai. Né? Tem um professor doutor Fabrício Bosco Delvec, que é o cara que mais publica no Brasil hoje sobre HIIT. E não deixa mentir. Né? E não tem como o cara falar que não tem parâmetro para isso. Existem parâmetros demais, diversos. E simples de você trabalhar. Sim. É seguro o HIIT? Sim, é seguro, desde que respeitem, né, alguns fatores. Né? Então esse artigo da resolução do CONFEF, ele faz com que esse profissional ele assuma o risco, né, da prescrição inadequada, porque ele não conhece quem está do outro lado. Né? Ele pode até conhecer, mas boa parte não conhece. Se ele não conhece esse público e está prescrevendo, ele já está começando basicamente errado. Ele não tem uma avaliação diagnóstica do que esse ser, né, ele pode executar. Né? Simples, uma avaliação funcional, né, de movimentos, composição corporal, condicionamento aeróbico, que seja, não existe nada. Nada. Né? Aí parece uma coisa até meio hipócrita. Ah, mas, Rafael, você trabalha com isso. Né? Eu tenho clientes de consultoria em Abu Dhabi, eu tenho clientes de consultoria nos Estados Unidos, mas são atletas de alto rendimento que treinam, que nós fazemos controle por vídeo.
que existem umas avaliações, né, diagnósticas prévias, né? Existe um procedimental que tem que ser Sim, respeitado, porque se não for respeitado, eu não trabalho com isso. Né? Porque o trabalho tem que ser justamente aplicado e tem que ter resultado. Né? Tem que ter controle de segurança. Né? exato. Então, voltando ao ponto principal, o que a gente não vê é isso, justamente. É uma coisa que é jogada. Jogada. E pior de tudo é que existe uma disputa, né? Para quem consegue aparecer mais, quem consegue fazer as Verdade. coisas mais mirabolantes, entendeu? E o problema é que essa resolução do CONFEF, se for levada ao questionamento legal da coisa, se alguma pessoa dessa se lesionar ou algo parecido, ela pode questionar essa justiça com esse profissional. Exatamente. Eu creio que sim. Né? Eu não sou advogado, não sou da área jurídica, mas eu creio que existe uma resolução, que é um documento legal, que ela me obriga a passar segurança e ter qualidade técnica no que eu estou fazendo. Entende, Leandro, o problema da coisa? Não é? Sim. Então, assim, isso é muito complicado. E eu tenho acompanhado, porque eu gosto de investigar essas coisas e vejo as pessoas executando aquilo que é proposto, né? Porque as pessoas marcam os stories, né? Ah, estou fazendo tal coisa. Caramba, assim, tudo. E você olha aquilo e vê que realmente o potencial está ali, claro. Né? É o famoso vai dar ruim, né? Na É, linguagem popular carioca. E vai dar. Né? Enfim, o problema é esse. Esse profissional de educação física está esquecendo o fator estudar, o fator conhecimento, o fator segurança, o fator se posicionar, né? Saber o que está fazendo, né? Partir de um ponto para o outro. Existem, né? Enfim, inúmeros. muita coisa. Entende, meu amigo? Então, esse é o problema central, né, do que eu vejo hoje. Sem falar os já famosos que trabalham com isso há algum tempo já, que são questionados, pô, O tempo diversas todo. vezes, jogam estudos de 2001 como forma de embasamento científico do que estão fazendo, e vendem, né? Vendem pra caramba. E aí de você se falar alguma coisa, né? Quantas vezes entrei em páginas e perguntar assim, ah, mas fulano, e aí? Mas essa atividade você faz baseada em quê? Né? Com avaliação? Não respondem nada, entendeu? Então junta a situação do povo sem esclarecimento, né, que é o público alvo deles, sedento por uma atividade, e a galera que vai se aproveitar desse momento para poder vender. Entende? Verdade. Basicamente, esse é o centro da coisa, entendeu? Cara, e o grande boom, né, é que cada exercício que é mais desafiador é o mais lesivo. Com certeza você já reparou isso também. E os princípios de treinamento, eles somem, né, que seriam o básico, né, para que eles possam prescrever, somem durante o treinamento. Perfeito. Principalmente o básico do básico, que é respeitar a individualidade biológica. Perfeito. Para quem eu estou prescrevendo? Quem é o público que recebe isso? Quem é aquele que vai, né, executar? E de que forma eu vou saber se ele está executando de uma maneira correta? Porque eu só jogo vídeo, eu não falo nada, eu só jogo os movimentos e eu peço que os meus alunos eles automatizem os movimentos. Eu não falo qual é a cadência, né, que seria o mínimo também. Eu não falo com que cadência, eu não falo com que frequência, eu não falo parâmetro nenhum. E eu também não tenho parâmetro de anamnese, que seria o básico do básico também, nenhum. Sim. Então, qual é a qualidade disso? Né? Para você, sim, né, que você foi bem esclarecedor, de tipo, tá errado, porque tem uma resolução que diz que eu tenho que levar X. E hoje os profissionais não levam nem próximo do X. Né? Então a gente tem a certeza que isso vai dar, vamos assim dizer, vai dar ruim, né? No linguajar bem direto. E a nossa necessidade, como profissional, né, profissional sério, é de levar esse esclarecimento, principalmente para as pessoas que estão aqui hoje, né, tendo um esclarecimento, né, que, beleza, é legal, é maneiro, depende do ponto de vista, né? Depende de quem vê, depende de quem aplica e principalmente depende de quem executa. Porque se hoje a gente pega, o que eu tenho visto muito também, vídeos de CrossFit, cara, a gente sabe que o CrossFit é altamente lesivo, principalmente em questões articulares. Então, a que ponto eu estou fazendo um air squat, né, que é um movimento básico para eles, e principalmente o burpee. Burpee, pô, é como andar de bicicleta para um cara que pratica o CrossFit. A que ponto, né, e a que nível de treinamento eu estou levando esse cara, né? Pô, beleza. Eu não tenho um parâmetro de, pô, faça 10 burpees, mas os 10 burpees para mim pode ser diferente para você e diferente para outra pessoa, né? Com E certeza. isso não é levado em consideração.
E é bem complicado. Então, como é que você vê, principalmente o tema do CrossFit? Como é que você tem visto hoje? Pelos vídeos que você tem visto, pelo que as pessoas treinam, como é que é para você esse tipo de atividade? Olha, Leandro, eu vou ser bem sincero contigo. Pode ser que eu seja até assassinado hoje depois disso, tá? É, eu gosto de brincar assim bastante para deixar a coisa mais descontraída. Eu, particularmente, Rafael Benassi, eu tenho um posicionamento, né, em relação não ao CrossFit, né, é como isso é aplicado, né, basicamente. Eu falo pelo seguinte, eu gosto muito de ter referências, né, boas de cada área. Quando começou esse boom de CrossFit, lesão, não sei o quê, rabdomiólise, né, todas essas questões que criam esse problema para a modalidade, né, que existem, isso não somente no Brasil, né, inclusive, né, há um ano, 2 anos atrás, né, o NSA estava tendo um quebra-pau com o CrossFit lá nos Estados Unidos, né, porque eles queriam destruir a marca. Né. Existem vários Uhum, conflitos de interesse, a gente sabe, mas, né, e também existem embasamentos científicos para tal. Né. sim. E o que acontece? Eu gosto muito de observar o que o professor Ramiro Shibana coloca, porque ele, para mim, é um cara muito ético no que ele fala. Né. Ele é praticante de CrossFit, ele é atleta de CrossFit, ele treina, então, assim, a nível de alto rendimento, e defende o que é certo, né? Periodização, né? Sim. Controle técnico, motor, né? Progressão. Existem, né, todas aquelas coisas que tem que ser, né, encaixadas num treinamento, um processo de evolução. Né? Sim. Adaptação, sobrecarga, tudo dentro dos períodos certos. Né? E principalmente, ele fala muito sobre essas questões, né, das lesões, da rabdomiólise principalmente. Né? Eu já li alguns estudos falando, algumas abordagens falando muito do Murphy como potencial, né, de causador de rabdomiólise. Pode ser por vários fatores, né? A gente não sabe, Aí eu. não existe muita evidência, né, concreta É, da coisa, né? Não existe muitos parâmetros. Então, assim, você já pega uma modalidade voltou. que por si só ela já existe uma Tá, competição tá interna. falhando a tua ligação. A Melhorou, Leandro? Voltou agora. Voltou, Tá voltou. 100%? Agora sim. Ia pedir para tu voltar a tua explicação, porque quando você começou a falar, falhou. Que beleza, hein? Vamos lá então. Não sei qual ponto, já tinha falado do Tibano alguma coisa já, ou não? Começou a falar do Shibana, aí falhou. Beleza. Então como que ele trabalha? Né? Ele trabalha falando basicamente sobre as lesões, né? O potencial de lesão da atividade, da modalidade, principalmente rabdomiólise, né? Alguns tipos de WODs que causaram, né? Tipo Murphy, etc., né? que, Uhum. são, que são possíveis causadores. Não estou falando aqui, não vão falar assim, não, o Rafael falou aqui, não estou falando nada. É, Estou apenas, né, falando aquilo que pesquisadores que praticam e publicam sobre falam. Né? E, enfim, ele defende algo interessante, que é o quê? Periodização, né? O controle de gesto motor, a progressão de cargas no tempo certo, né? Existe uma evolução. Né? Show de bola, isso é legal. Porém, não é o que a gente vê em boa parte das boxes. Né? Isso não se vê verdade. muito. Eu, particularmente, não tenho visto muito. Né? Todo mundo fala de periodização, você se pergunta, de repente, um modelo que usam, ninguém sabe responder o modelo. Se é ondulatória crescente, decrescente, crescente, né? Se é em bloco, se é classe, não existe. Todo mundo fala que faz uma coisa, mas não faz. E isso é um É verdade. problema. Aí nessa brincadeira toda, o que acontece no final? Eu já tenho uma modalidade que já gera aquela competição interna, né? Na do ego, na eu tenho que chegar sempre no meu máximo, supra máximo, né? Meu PR tem que melhorar cada semana, show. Né? E você já não tem muito controle na atividade, na modalidade em si, pelo número de pessoas que praticam ao mesmo tempo, né? E Sim. poucos orientadores, poucos coaches. Né? Agora, você pega isso e joga por uma distância maior, isso pode justamente causar outro potencial de lesão. Né? Voltando a falar, eu não estou dizendo que o crossfit lesiona, eu estou falando que qualquer modalidade do mundo pode ser até uma embaixadinha com a bola se você fizer de forma. Qualquer jeito, você vai se machucar. Ponto. Tá? Então existe justamente isso no cross, né? essa discussão toda. Mas na minha concepção, eu acho complicado você fazer algo, né? Pô, faz 150 burpees, não sei quantos HSPU, entendeu? TGU, e assim Teve um vai e. probleminha. Voltou?
Voltou agora. Como é que tá? Tá oscilando bastante a internet. Agora foi. Tá oscilando bastante. O Tá sinal aqui tá ok, pausando. cara. Tá, tudo ok. Então, Não sei. Desse tempo ruim vamos aí que tá lá. chovendo já também, não sei. Enfim, Então, não sei o que eu aí parei. paramos em. Você ia reiterar que você ia dizer que o CrossFit não lesiona. Que são. Ah, sim, não. Dizendo que qualquer coisa lesiona desde que seja feito de forma errada. A execução Uhum. padrão motor, o excesso do volume de treinamento ou da intensidade, né, são fatores que vão gerar potenciais de lesão. Ponto. Né? E como o CrossFit está sendo colocado em questão aqui, eu volto a falar, não estou falando que o CrossFit lesiona, né, mesmo, não estou falando que o CrossFit lesiona, estou apenas falando que é uma modalidade que existem, né, vários relatos de lesão. Isso você aumentando a distância ainda da coisa, né, do coach que está, né, prescrevendo, né, e aquele que está executando, isso vai aumentar muito mais. Vai ser muito mais. O potencial vai aumentar muito de risco, entendeu? Deu para pegar agora, mais ou menos? Agora ficou top. Ficou show Amém. agora. Então, e tem a galera, aí a gente falou um pouquinho do cross, né? E tem a galera, né? Os deuses do HIIT, né? Vamos abordar um pouquinho sobre o Gostei HIIT, dessa. né? São os deuses do Sim. HIIT, porque tudo é o HIIT curto, é o HIIT longo, mas, né? A gente sabe que não está sendo bem prescrito, né? Quem conhece o HIIT a fundo e leu um pouquinho que seja do HIIT, sabe que o modelo de treino que tem sido oferecido não é um modelo que é padronizado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre se você viu alguma coisa do HIIT e qual é a tua opinião hoje sobre esse direcionamento através de vídeos, né, sobre o HIIT. Né? Tu acha que é seguro para um profissional hoje prescrever esse tipo de treino? E a que nível de lesão a gente poderia estar expondo esses alunos? Bom, Leandro, eu vou linkar numa coisa interessante. Eu participei de uma banca de trabalho de conclusão alguns anos atrás e foi abordado esse tema. Né? E eu tinha lido o trabalho já, e eu perguntei justamente na hora da discussão qual foi o controle de carga interna utilizado no HIIT. Pergunta simples, né? Carga interna. Não houve. Então não tem como se delimitar o que é alta intensidade, baixa, média intensidade. Já começa por aí a coisa, né? O que eu vejo hoje, né, nas redes sociais você tem que fazer 30 segundos de polichinelo por 30 segundos de repouso, né? Proporção de 1 por 1, mais ou menos. Uhum. Só que isso não tem parâmetro. A pessoa acha que está fazendo alguma coisa, entendeu? E não é. Então, assim, são dois pontos que pesam muito nessa situação. É aquele profissional que reproduz aquilo que escuta, né? Ele reproduz aquilo que escuta. E nem sempre escuta o que é certo. Verdade. E tem um profissional que escuta o que é certo e mesmo assim não reproduz, ele quer vender, de qualquer forma. Né? HIIT é interessante? Muita coisa. Né? O que nós temos são estudos publicados em ótimos periódicos, com aplicações em comorbidades, em fisiopatológicos, em qualquer tipo de público. Né? Inclusive cardiopatas de altíssimo grau, né? De altíssimo nível de risco, vamos botar assim. Uhum. Né? Então, assim, existem as evidências que são a favor. Porém, essas evidências são controladas. Né? Você tem proporções de estímulo e recuperação, né? Prescrição em cima de um percentual de VO2, um percentual de frequência cardíaca de reserva, ou frequência cardíaca máxima, que seja. Né? Mas uma prescrição mínima. Né? Não é o famoso, corre 30 e para 30. Isso não existe. Isso é surreal. Né? Tabata, caraca, Tabata, né? Vai lá, 20 por 10. Beleza, mas 20 por 10 como? Eu posso fazer 20 por 10 caminhando a 2,2 km por hora que não vai ter efeito nenhum. Né? Exato. Uma pessoa com condicionamento normal. Entendeu, Leandro? Essa é uma visão minha, pessoal. Né? As pessoas utilizam muitos nomes que estão na moda. Muito, né? Muita coisa. HIIT, como foi o treinamento funcional alguns anos atrás. Né? Todo mundo era, treinamento funcional. Eu sou especialista. Aí você pergunta, o que é funcional? O cara fala, não, funcional é pular cone, é você, né, equilibrar em cima de um buzu. Não é, pô. Não é propriocepção, instabilidade. São coisas que as pessoas acabam, né, utilizando a nomenclatura da moda para poder vender. Porque tem uma galera que compra. Né? Infelizmente tem gente que compra. Né? Eu cansado de ver isso, entendeu? E o problema são que essas pessoas acabam, no final das contas, denegrindo uma profissão. A educação física é rotulada como é a galera que sabe contar até 10,
não é? A pessoa que vai de bermuda para a faculdade, aquela coisa toda, né? Inclusive tem um comentário que agachamento na bola foi perfeito, o Agachamento Cláudio na bola. Barbosa. Pô, grande irmão, um abraço, Cláudio. Então, assim, mas é funcional, nossa, no agachamento na bola. Verdade. Né? Enfim, é por aí que acontece a coisa, que não deveria acontecer. Mas isso pesa mais, Leandro. Eu tenho observado bastante. Desculpa até estender um pouco esse ponto, tá? À Alguns vontade. contatos que eu tenho em São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos colegas que interagem muito, né, da pesquisa, assim. Pessoal da USP, Unicamp, então a gente tem um contato legal. Eu vejo mais isso acontecer no Rio de Janeiro. Né? Eu não sei o que acontece aqui no Rio, a coisa parece que é mais malandreada, né? Aquela Uhum. coisa de, vamos dar uma fanfarrada aqui que funciona, não é? Sendo que pesa um fator também, que isso até passou um tempo atrás nas pequenas empresas de grandes negócios, falando dos negócios do futuro, né? Como pequenos estúdios, academias de pequeno porte, mais personalizados, porque o público que busca atividade física hoje, ele está ficando mais esclarecido, ele lê. Né? Ele tem Sim. as informações nas mãos, né? Então ele consegue buscar aquilo que vai trazer esclarecimento, e essa galera que trabalha com a fanfarrice não vai crescer muito. Ele chega a um ponto do teto e vai cair, vai zerar. Né? É aquele Verdade. profissional que chega lá na frente e fala assim, a educação física é uma bosta, porque eu ganho R$ 5 hora aula, né? Vai rotular a nossa profissão como algo ruim, e não é. Não é. Aquele pseudo profissional que fez chegar nesse ponto. Não os profissionais que lutam pela uma educação física de qualidade. Né? Esses realmente são respeitados, né? Outros não. Entende, Leandro? Então, assim, essa questão Entendo. de utilizar a moda, né? A moda para poder se promover. Sempre foi isso. Infelizmente, sempre foi assim. Né? Sempre foi Entrou assim. entrou uma pergunta aqui, Benas. E a relação do funcional associado com o HIIT? Pô, a gente vai entrar na mesma situação, né? Porque, assim, o que é funcional? Né? A pergunta é, o que seria o funcional? Né? Uhum. Se eu, por exemplo, pegar uma senhora de idade, fazer ela levantar da cama 50 vezes, né, com uma cadência marcada, pode ser um hit para ela, Sim. né, levantar da cama. É funcional para ela, né? Um E se deadlift, um ela levantamento de melhorar, terra é funcional para o idoso. Perfeito, né? E se ela perfeito. melhorar o jeito que levanta da cama também é funcional, né? Porque está trabalhando dentro de um referencial, Com certeza né? absoluta. Né? Eu já Porque vi uma situação, pode falar. as pessoas param de pensar em funcional por uma coisa simples. O que é funcional? Funcional é trabalhar funcionalidade, saltar, correr, empurrar, agachar, o que é natural ao corpo. Não tem receita de bolo, é só entender que funcional é alguma coisa funcional, né? Nada de Perfeitamente. agachamento na bola, nada de agachamento na bola, nada de levantamentos. São coisas simples. Trabalhar a simplicidade é funcional. Arroz com feijão. Por isso existem os exercícios básicos, né, cara? Agachar, levantar, empurrar e puxar. Simples assim. Não tem o Simples que assim. fazer a mais, né? Mas aí é o problema, né? Se você faz isso, você é o antiquado, você é o old, né? Você tem que ser diferenciado. Você tem que fazer um agachamento, de repente, com, sei lá, com uma lanterna acesa na cabeça. Não sei, né? Alguma coisa dessa forma. Né? O, Eu tive uma o vez uma Cláudio, situação engraçada com. Oi? e é só fazer um comentário aqui. O Cláudio comentou uma coisa muito sensata. O povo confunde o funcional com o circo, né? Não, Então querem perfeito. fazer exercícios mirabolantes desnecessários. Desnecessários. O Cláudio é interessante o seguinte, o Cláudio é professor de educação física, é gestor de uma grande academia lá em Seropédica, é um irmão, é meu padrinho de casamento, é meu amigo pessoal. É um cara que eu tive o prazer de treiná-lo como atleta de jiu-jitsu, né? Ele sempre foi competidor, nunca deixou assim de competir. E o nosso funcional era funcional para ele, para a categoria dele, né? Ele sempre foi categoria pesada, subpesado, pesadíssimo, então trabalho de força bruta, é trabalho Uhum. com pneu, era trabalho de movimentação na fase específica, né? Utilizando sparring com peso equivalente ou um pouco mais alto. Então, assim, era funcional para ele, ponto. Para ele era funcional o que a gente fazia. Para outros não, para outros era uma atividade possivelmente assim de instabilidade, né? Com uma quebra, na verdade, de rotina. Né? As pessoas Sim. confundem justamente isso. Né? Justamente isso. É muito fácil a pessoa falar assim, fulano tá fazendo isso errado. Eu fui treinar na academia há pouco tempo atrás, a professora me abordou, que eu tinha um conhecimento, assim, tinha um contato longo, mas tinha, assim, de longe, mas tinha. Já chegou metendo pau. Não, porque o personal veio malhar aqui, caramba, e fez uma remada jogando tronco lá na frente, lá atrás, achei aquilo horroroso. Aí eu falei, olha, professora, isso é uma remada técnica que o bodybuilding usa até hoje. Né? Os bodybuilders usam esse tipo de remada, né? Com flexão de quadril, né? Extensão de quadril. Então, Sim. assim, existe a galera que mete o pau
porque acha que está errado e não tem certeza daquilo. Acha. Né? É a propagação do problema sem conhecimento da causa, entendeu? Sim. O Claudio botou aqui, funcionava. Pô, e funcionava mesmo, matava todo mundo, era uma destruição. Mas é complicado, meu irmão. É complicado porque, assim, hoje a gente vive um momento muito complicado na educação física, né? Pela formação. A formação hoje não é como era antigamente, mesmo. Né? Hoje em dia, assim, as universidades têm que graduar o cara tem que ir para o mercado. Né? Sim. Infelizmente, tem que ir para o mercado. O problema é que no mercado, né, a realidade é outra. Você não tem o que fazer, você tem que ser bom, você tem que ter conhecimento do que está fazendo. Você não vai escolher quem você vai treinar dentro de uma academia. Isso fala o professor de salão. Né? O profissional que trabalha num salão, seja ele, né, num salão de musculação, numa box de crossfit, seja num estúdio de pilates, né, o caso que é a área especializada de vocês aí. Então, assim, vocês têm que nós temos que estar preparados para tudo. Né? Somos bons em tudo? Não. Mas aquilo que eu não Não. sei, eu tenho que buscar conhecimento para fazer. Né? É o Exatamente. mínimo. Né? Eu falo muito para eles aqui. Eu quero ser personal trainer. Legal. Estude biomecânica, né? Estude metodologia de treinamento. Tem que saber as metodologias, o encaixe de cada coisa. Né? E fisiologia de exercício. Você tem que saber atuar nessas áreas, integrar esses pontos. Né? Integrou, beleza. Não tem dificuldade nenhuma. Até que nós atuamos com diversos grupos aqui. Graças a Deus por isso. O problema é quando a pessoa pega qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Sim. Esse é o grande problema. Né? Diga-se de passagem, na minha concepção, é o problema atual da educação física e está piorando. Vai piorar. Né? Uhum. A gente tenta lutar por uma formação melhor, mas é muito complicado. Hoje nós temos um conselho de educação física que ele fiscaliza as academias, né, quando existe denúncia. Né? Eu gostaria muito que tivesse uma fiscalização técnica, né, como o Exatamente. CRM tem, por exemplo. Se um médico fizer alguma coisa errada, uma prescrição de medicamento errado e causar um problema em alguém, acabou a vida dele. Né? Então, assim, deveria existir uma norma técnica, né, para poder esse profissional atuar. Uma prova que seja, como a OAB faz, né, com conhecimentos mínimos técnicos para poder a coisa evoluir. Entendeu? Até E mesmo para não você está ser como dito está hoje, profissional, né? né? Pois Até é, mesmo né? para você ser dito profissional, porque na maioria das vezes que a gente vê, né, o que você tem relatado desde o início da live, que é o não preparo dos profissionais. Né? E a gente sabe o quanto tem profissional ruim no mercado, e aí você tocou num ponto interessantíssimo, né, que é o nosso conselho. Qual é o posicionamento do nosso conselho quanto a isso? Né? De estar vendo as coisas erradas e, não, tudo bem, isso acontece. Na maioria das vezes, a gente sabe o que acontece, né, quando chega a fiscalização. Quando chega a fiscalização é amigo de fulano, ou então aquela parte que a gente conhece não, deixa pra lá, faz isso, faz aquilo, ou então amigo que conhece amigo, e nunca é uma fiscalização correta. Agora eu tenho certeza que se a fiscalização chegar no seu estabelecimento, que é um estabelecimento sério, eles vão te pedir 1 milhão de coisas, né, que talvez não pediriam em outros lugares. Você com certeza terá para dá-los, mas ele não vai ter a mesma vontade de cobrar uma academia próxima, um estúdio próximo, ou até mesmo fiscalizar os profissionais como fiscalizam os seus. Né? Então a gente sabe e entende que tem uma diferenciação em quem eu estou fiscalizando, né? Onde a gente deveria ter uma unidade. Se eu fiscalizo profissionais de uma academia tal, desse jeito, eu vou fiscalizar a academia tal de outro jeito, ou melhor, eu vou avaliar todos os profissionais que saem do banco universitário para que eles tenham o seu conselho, né? O que seria um direcionamento, como você mesmo colocou. O CRM, se você sabe, você sabe. A OAB, se você sabe, você sabe. Né? Então, não ganha carteira funcional de direito, né, para atuação quem não consegue passar na prova. E todo mundo estuda para fazer a prova. Né? Porque se você não passar na prova da OAB, você não advoga. Então, se você não advoga, você fica estagiário pro resto da vida. E eu acredito que Perfeitamente. seria uma boa maneira. Então o Leandro está querendo afirmar aqui que a prova ela é o direcionamento master de tudo. Não é o direcionamento master, mas prova, né, em determinado momento que você sabe o mínimo. Né? A gente precisa de um mínimo para passar de uma prova. Né? Então são quesitos básicos que a gente tem que ter como profissional para saber. Porque ninguém vai chegar na academia e vai te questionar se você sabe biomecânica, se você sabe fisiologia. Um problema que nós temos na maioria das vezes, todos nós sabemos, profissionais de educação física, que a maioria dos licenciados hoje, eles atuam na área do bacharel, onde na verdade vocês não podem, pessoal.
Quem é profissional licenciado tem que atuar na educação. Ou fizesse bacharel, né? Então, não tem conexão um cara que é licenciado atuar no bacharel, né? Até que, eu já estou estudando, sou estagiário de bacharel. Se você é estagiário, você não é professor. E o que a gente cansa de ver é o cara sem a formação mínima, a formação básica, atuando no salão de musculação. E começa a bola de neve, né? Os caras começam a prescrever uma porção de coisas, porque está embasado em YouTube, está embasado em youtuber, blogueiros, blogueiras, e aquele agachamento com salto com sobrecarga é maravilhoso para quem? A que nível você está estressando essa articulação? E não é a responsabilidade que esse profissional ele vai adquirir, porque ele não tem o conhecimento prévio. Se ele não tem conhecimento prévio, ele não consegue passar. Ninguém passa aquilo que não tem, né? E Perfeitamente, né? se você quiser colocar alguma coisa, pode falar. Não, tá perfeito, sua colocação pode continuar, tá ótimo. Então, e a nossa militância, né, acredito que a sua também, é justamente por isso, uma educação física de qualidade, uma educação física em que os profissionais eles tenham realmente o conhecimento e que eles saibam o que estão fazendo, né? Porque, principalmente nesse momento de quarentena, vão colocar uma porção de coisas, né, e a que nível, né, vão ser os treinamentos. Só que as pessoas esquecem que a quarentena passa, né, e as lesões ficam. As lesões por repetição, elas ficam, né, os acometimentos, a que ponto a coluna desse meu aluno vai estar, a que ponto o joelho desse meu aluno vai estar, a que nível de condromalácia patelar eu vou desenvolver nesse aluno, né, uma fascite plantar, ou até mesmo uma bursite de ombro, uma bursite de quadril, são acometimentos que você vai fazendo, não está sentindo, mas de uma hora para outra essa inflamação vai ganhar uma proporção tão grande que te afasta. E aí as pessoas vão falar, ué, mas eu não fiz nada, eu só fiz um simples treino. Aquele nível estava esse treino. A gente tem que parar para refletir. Então, eu acredito que esse momento de quarentena também é um momento de reflexão para nós profissionais, né? A que ponto eu me preparo? É simples. A que ponto eu me preparo cientificamente? A que ponto eu me preparo tecnicamente, né? Eu vou prescrever um agachamento, mas será que o agachamento ele se aplica a todos os públicos que eu tenho? Será que esse agachamento eu posso pegar e segmentar em inúmeras partes até ele chegar no agachamento principal, que seria um agachamento livre, quebrando paralelo, né? Eu acho que falta muito dos profissionais o entendimento do que é biomecânica, o que é cinésia, né? E são princípios especialistas da área, pode não, você vai dar aula para a gente de biomecânica, né, que você é bom nisso. Na verdade, é muito bom o que você faz, mas em biomecânica você é expert, então, cara, eu acho que falta muito para a gente disso. Falta muito para a gente de entender o movimento, né, e passar o movimento de maneira correta. Sem querer enfeitar o pavão, não precisa... Tá falhando um pouquinho, Juliano. Ah, tá. A gente não precisa enfeitar o pavão para oferecer para o nosso aluno um exercício de qualidade. Onde, na verdade, o básico do básico, né, o feijão com arroz, vamos assim dizer, o feijão com arroz é o suficiente. Perfeito. Meu amigo, o teu áudio está falhando bastante. É minha conexão. A não está muito católica, não. Vê como é que tá agora aí, vê se vai estabilizar. Agora, para mim tá bem, para mim tá bom. Pessoal, eu queria deixar para vocês também, quem quiser fazer alguma pergunta para o professor Rafael Beassi, podem fazer uma leitura para ele, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que precisa... Calma aí que já tá falhando. Bastante, né? Opa, voltou? Hope, tá em casa. É porque minha conexão hoje não está muito boa, não. Ela está oscilando bastante.
né? Pensei que era aqui o negócio, mas tá aí, né? Não, não, O problema tá é aí, aqui, né? é aqui. Tá certo. Aí, Mas pode falar. vou até deixar para o pessoal, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para você, para a gente poder tá respondendo agora, que a gente está chegando ao finalzinho, tem 10 minutos ainda de live Sem aí. problemas, manda ver. Se você quiser também pontuar mais alguma coisa sobre algum exercício, alguma consideração. Então, Leandro, assim, o único ponderamento que eu sempre vou defender, vou ter, né, quanto à prescrição, quanto à execução, são padrões técnicos e biomecânicos, só isso. Né? É difícil você ver hoje um profissional de educação física que já no salão consegue atuar de forma, né, muito ruim, e esse profissional ainda, né, criar um sistema de consultoria online. Entendeu? Isso é muito mais complicado ainda. Né? E isso é um agravante, né, muito, muito grande. Não tem como você mensurar o que isso vai gerar de problema. Né? Você colocou muito bem. E o pós-quarentena, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que vai ter uma galera muito lesionada. Né? Muitas pessoas, como você falou, que já tinham uma condromalácia patelar e realmente vai aumentar esse potencial de dor, né? Vai aumentar muita coisa ali. Então, assim, aí qual vai ser o divisor de águas? Né? Essas pessoas vão procurar bons profissionais para se cuidar, ou nunca mais vão entrar na academia na vida. Né? Sim. Então, assim, são os fatores que pesam muito, né? Biomecânicos, técnicos, metodológicos. E esses três pilares não funcionam hoje. Né? Não, o Varner até colocou assim, vai aumentar a procura com Verdade. certeza. Né? Eu creio nisso perfeitamente bem. Só que eu fico triste porque assim, boa parte das causas das lesões vão ser realizadas, vão ser feitas por profissional de educação física. Né? Exatamente. Quem deveria estar Você cuidando. falou do agachamento com... Putz, com certeza. Se for do agachamento com salto, nossa, o que eu tenho visto é justamente isso, agachamento com salto. Né? Uma pliometria e sem os fatores técnicos mínimos de uma pliometria, né? Sim. Choque menisco, meu Deus do céu, os meniscos vão bater palmas e vão sumir, né? Então, assim, o Carlos botou aqui agora, pior é quando o profissional não sabe executar o que o movimento está ensinando. Ponto. Né? É isso aí. Né? Hoje eu tive um relato de um professor que trabalha comigo falando, um colega meu que trabalha comigo prescreveu um stiff para a garota fazer, nossa, era flexão cervical, torácica e lombar. Era uma concavidade linda na coluna vertebral. Nossa. E isso profissional de salão. Né? Prescreveu para a menina fazer em casa. Então, assim, fere aquela situação que eu estava falando lá no início, né? Daquela justamente do artigo do CONFEF, que fala justamente dessa necessidade e obrigatoriedade. Nós temos segurança e qualidade técnica que nós estamos fazendo, vendendo para as pessoas. Né? Para quem não pegou o início da conversa, resolução do CONFEF 046 de 2002, artigo 1º. Ela fala claramente, né, da responsabilidade do profissional de educação física na prescrição e segurança no que está fazendo. Né? Só para poder lembrar os que entraram posteriormente aqui na live. Aqui. Sim. Alguma pergunta de alguém? Por enquanto, não. Note. Galera, a gente tem mais 5 minutinhos. Quem quiser pode deixar a pergunta aí, tá? Para o Rafael responder. Que se não chega ao finalzinho, a live fecha e a gente não consegue responder a todo mundo. A Fabi botou aqui vários exercícios que faz saco de arroz. Ótimo essa aí. eu o vi dessa. Hortifruti Training agora. Vai ter o Supermarket Training. Cara, eu já vi esses exercícios com saco de arroz. Eu achei ridículo. Meu Deus. Não pega nada, usa peso corporal. Ponto. E mais nada. Caraca. Bem executado, dá o resultado que necessita. Faz parte. Mas com álcool feijão foi melhor. O arroz ele tem uma intensidade, o feijão tem outra. Né? Acontece. Ó, o Cláudio perguntou aí por que o médico só passa hidro, por que o professor de musculação não sabe musculação. A hidro, o risco de lesão é mínimo, verdade. Ou seja, não vai chegar para ele nunca. Com certeza. Calcula na área de risco, né? Tipo... Pode falar. Não, tava falando, você faz a mesma coisa, né? Da restrição clínica do treinamento. Não, então, o médico passa o mínimo, né? Porque, tipo assim, não, eu não sei quem é o profissional que vai receber, então eu vou passar hidro, porque esforço nenhum vai ficar tranquilo pro aluno. E não tem como discordar do médico, né? Verdade. É o que ele vê no mercado, né, Leandro? Infelizmente, isso. O que é vendido hoje da educação física, vamos falar de musculação, é isso. Né? É a falta de critérios mínimos para você atender uma pessoa. Né?
Nós temos um cliente aqui que ele é cirurgião, é ortopedista, uma ótima pessoa. E assim, graças a Deus, ele manda clientes pós-cirúrgicos para cá para fazer o trabalho de recuperação musculoesquelética, né, pós-cirúrgica. Alguns que não precisaram, né, passar por cirurgia, a gente faz o trabalho todo de fortalecimento paravertebral, dos paravertebrais no geral. Enfim, existe uma confiança no trabalho desse profissional, no trabalho que é desenvolvido aqui. Por quê? Porque aqui nós buscamos sempre desenvolver isso. Controle, qualidade e segurança. Nada demais. E aí parece até que é uma coisa assim surreal, né? Caramba, lá deve ser um laboratório do American College. Não, é o básico. Nós trabalhamos na linha zero, que eu falo. A linha de conhecimento zero. O problema é que, infelizmente, no mercado, trabalha numa linha -10. Né? Aí vem aquele ditado antigo, né, que eu gosto de falar sempre, né? Em terra de cegos, quem tem olho é rei. Né? Você acaba, caramba, virando um destaque por ser uma pessoa normal. E não é por aí. E é triste. Isso é triste na educação física. E mais triste ainda quando a gente olha hoje, né, devido a esse momento que está vivendo de quarentena, as loucuras que estão sendo passadas na internet, né? Os WODs, os treinos, né? Os super hits, as maratonas, planilha de... Nossa, corrida. Né? Você foi militar. Né? Você fez muita corrida rústica na sua vida, com certeza. Caramba, as planilhas de corrida que já me passaram. Pô, Rafael, o cara passou isso, eu não posso fazer. Caramba, vem cá, você fez um teste, né? Um teste ergométrico, pelo menos saber teu VO2 máximo, frequência máxima. Não, o cara mandou, eu tenho que correr tantos km por dia. Pô, maluco, já era. Isso desconsiderando todos os fatores, né, mecânicos, fisiológicos, biológicos, bioquímicos, tudo. Desconsidera o ser humano como um todo e joga pro cara fazer alguma coisa. Né? Ou seja, vai dar problema. Vai dar problema. Não é? E o problema é que não é o profissional que é queimado, é a profissão de educação física que fica sempre no patamar inferior das outras. Né? Complicado. Exatamente. Cara, a gente tem mais 3 minutos. Eu gostaria nesse momento de te agradecer imensamente pela sua disponibilidade de trazer esse conhecimento, esse vasto conhecimento para a gente, e muito esclarecedor, né? Eu volto a dizer, você é um profissional, um exímio profissional, um cara a ser seguido, né? Então, as pessoas que puderam participar aqui contigo hoje, elas viram o quanto de responsabilidade e conhecimento você tem. Né? Isso é muito, muito bom. Né? Eu sou um agraciado por poder ter estado na base contigo, né? A gente fez a graduação junto, e eu vi a formação desse profissional, esse cara excepcional que você é. Te desejo toda a felicidade e saúde do mundo para você, para sua família. Um abração para a Carolzinha, que foi nossa amiga de graduação também. Tá na live eu desejo toda a Oi? Ela tá na live aí também. Tá na live aí também, Carolzinha. Tá. Grande abraço para ti, cara. E agradecer muito por você, tá? Pela sua disponibilidade de estar passando esse conhecimento aqui pra gente. Meu amigo, o prazer é todo meu. Né? Isso aí eu sempre falar. Eu tenho um imenso orgulho dos amigos que eu fiz na educação física. Tenho imenso orgulho da nossa turma. Né? A gente conversou essa semana sobre a nossa turma, que foi uma turma ímpar na Uniswan. Graças a Deus por isso. Né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, vejo o profissional que você se tornou e vai se tornar melhor ainda no mercado. E você nunca perdeu a sua essência, que é a humildade, a simplicidade. Sempre foi esse cara, né? O professor Leandro sempre foi o que é hoje aí. Né? A gente se fala pouco, mas você demonstra às pessoas, entendeu? Aquela mensagem que eu sempre falo, né? Que eu sempre passo às pessoas. Nossa obrigação de profissional de educação física é basicamente cuidar de pessoas. Né? Nós temos que usar o dom que nós ganhamos, né? por Deus, para poder transformar isso para abençoar a vida de pessoas. Né? Cuidar e esquecer um pouco essa coisa do financeiro. O financeiro é essencial para viver? Sim. É a base, né, que a gente tem que ter para poder nos alimentar, cuidar dos nossos filhos, etc. Mas quando a gente faz um trabalho que nós nos realizamos vendo pessoas sendo transformadas pelo exercício, né, pela atividade física em si, eu falo exercício porque é algo formal, né? Mas quando você vê uma pessoa sendo transformada e abrir um sorriso e falar assim, pô, muito obrigado, porque há 2 anos atrás eu não podia fazer isso. Hoje eu estou viajando com meu marido, hoje visito meus netos, meus filhos. Isso não tem preço que pague. Né? Isso faz a gente buscar cada vez mais crescer, estudar, né? Progredir na profissão, né? Trazer mais segurança às pessoas, trazer mais confiabilidade no profissional de educação física. Né? Então esse papel é muito, muito gratificante para nós. Entendeu? Isso eu vejo em você, né? Não estou aqui rasgando seda, isso aqui é apenas um papo reto de amigos. Né? É muito legal ver isso, né? Ver que tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás rendeu frutos, né? E esses frutos vão ser multiplicados. Né? Você tem sua equipe de trabalho, eu tenho a minha equipe de trabalho, né? Nós buscamos sempre, né, essa luta de formar pessoas, né, de multiplicar isso para os outros.
ir no nível superior agora, né? Você lá no Unicelv, eu na Unisom com esse link assim de mesmo sendo substituto, mas né, o tempo que a gente tem lá, nós procuramos passar uma mensagem boa para os alunos, para os